Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Inicial, e o nosso convidado de hoje, o pastor Tiago Surian, pastor da Igreja Luterana, daqui a pouco apresentaremos, importante também. Quero trazer inicialmente para o seu cumprimento inicial, o professor Luiz Paulo de Mello. Tudo bom, Luiz Paulo? Tudo bom, Edilson? Boa noite, né? Quem está acompanhando a gente. Boa tarde, bom dia, quem vai acompanhar depois. Uma grande satisfação estar de volta e depois das nossas férias, né? Eu, infelizmente, não estou aposentado, não sei se estarei, mas pelo menos eu sou campeão da Supercopa. Tá tudo certo. É isso mesmo, tá certo. E quero trazer também aqui o professor Gilberto Mello, que ficou um período afastado das lives, mas para nossa satisfação retorna no mesmo dia de quarta-feira, sempre nos acompanhando aqui. Uma boa noite para você, Gilberto. Obrigado pela presença. Uma satisfação tê-lo de volta. Boa noite, professor Edilson, Paulo, também professor Luiz Paulo. O prazer estar de volta aqui, né? Fiquei um tempo afastado, né, numa licença não remunerada aqui do CBL, mas eu tive algumas questões particulares, né, que eu tive que me dedicar um pouquinho mais, mas tudo resolvido, ou quase tudo, né? Estamos de volta aqui para tentar contribuir com vocês dois, que sempre fazem um programa brilhante, né? E hoje vamos discutir um tema atual, mas que vem de muito tempo, dependendo do ponto de vista, né, que a gente pode analisar. Mas é isso. Vamos seguir em frente. Muito bom. O nosso tema de hoje, semitismo, sionismo e o conflito na Palestina, ele conta com uma contribuição bastante qualificada, uma contribuição que realmente acho que abrilhantará a nossa temática. O pastor Tiago Surian, formado em Publicidade e Propaganda, em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil, pastor em Uberlândia, ele trará uma contribuição decisiva. Pastor Tiago Surian, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação, e eu te passo para uma saudação inicial antes de entrarmos na temática propriamente dita. Boa noite e, de novo, muito obrigado pela gentileza da presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu gosto de comentar esses temas, assim, dentro de um viés diferente, né, do que costuma ser abordado. E eu acho que isso pode, de repente, trazer mais informações, mais informações para que as pessoas possam ter conclusões um pouco mais abrangentes em relação a esse tema que é muito importante hoje em dia, né? Então, obrigado, agradeço, vou aprender com vocês, espero também contribuir com essa conversa aí. Muito bom, já está aqui entre nós o André Faria, que foi, inclusive, quem indicou o pastor Tiago o seu nome para essa atividade. Bom, hoje, dia 7 de fevereiro, eu não vou dizer comemoramos, nós registramos 4 meses desse último capítulo de um confronto que já se arrasta há muito tempo, de uma questão delicada na Palestina, envolvendo o Estado de Israel, os palestinos. Essa foi uma questão que me ocupou muito lá na graduação no Unicamp, em 1986. Desde aquela época, leio a respeito do tema. E a contribuição hoje aqui do pastor Tiago vai ser, num primeiro momento, antes das nossas perguntas e das perguntas também que forem sendo colocadas aqui no nosso bate-papo, ela vai ser um pouco voltada para uma das dimensões dessa questão. A dimensão histórica, a dimensão teológica, a dimensão bíblica na tradição judaico-cristã. O pastor Tiago, como disse, é pastor da Igreja Luterana. Eu diria que é a primeira das protestantes históricas, né, a mais antiga. E eu convivi muito com pastores da Igreja Luterana aqui em Uberlândia, pastor Klaus, pastor Jonas, né? Há tempos que não compareço lá na igreja no Marta Helena, acho que é esse o nome do bairro, né? E
mas é uma satisfação. Pastor Tiago, eu vou passar a palavra para você, permita-me chamá-lo dessa forma, mais informal. Você terá aí cerca de 20 minutos, se precisar um pouco mais, para uma abordagem inicial. Depois nós vamos às perguntas nossas e, eventualmente, aquelas que forem postadas no nosso bate-papo. Fique à vontade, é uma satisfação recebê-lo. A palavra é sua. Seu som. Pastor, seu som. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Esse microfone aqui, ele tem um botão físico para mutar, né? Para não atrapalhar o som. Então, eu até comentei que eu preferia fazer uma abordagem um pouco mais teológica ou no sentido mais histórica, né? Porque o que acontece? Eu não estou falando aqui pela Igreja Luterana, porque não existe uma só. Por exemplo, existe aqui em Uberlândia essa do Martelena, que é ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e a igreja onde eu sou pastor fica no bairro São Jorge, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E aí existem outras igrejas luteranas no Brasil, né? Igreja Luterana Livre, Igreja Luterana Independente, Igreja Luterana ligada ao Sínodo de Wisconsin, existem Igreja Luterana Renovada, existem igrejas luteranas diferentes. Então, assim, eu não estou falando por todo o luteranismo, e também não estou falando por toda a minha denominação, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela tem uma comissão de doutrina. Então, essas partes, essas análises doutrinárias de situações que eles julgam conveniente dar uma posição doutrinária sobre isso, é feito pelo CTRE, que é a Comissão de Teologia e Relações Eclesiásticas, e é feito no site da IELB, né? Da IELB é a abreviação de Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, assim, os posicionamentos oficiais da IELB estão no site. E como o conflito é muito recente, ainda não sabemos esse tipo de conflito específico, né? Não o conflito entre Israel e Palestina, mas esse conflito específico que está acontecendo hoje, é recente, e eles também não viram ainda por conveniência colocar no site da IELB uma posição oficial sobre o sionismo. Então, eu estou falando como pastor e não em nome da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É importante por quê? Por que a IELB talvez não se posicione nesse sentido? Porque nós temos um respeito à ideia de separação entre igreja e Estado. Então, assim, se eu fosse para falar não como pastor, mas como cidadão, Tiago, assim, eu sei que não existe separação, mas, enfim, se fosse para dar minha ideia não como pastor, né, não na questão teológica, então eu poderia opinar numa boa sobre as questões políticas e geopolíticas, essas questões dentro das opiniões que eu tenho. Mas como pastor e como acabo tendo uma certa influência, né, sobre as pessoas, eu prefiro não me posicionar politicamente nessa discussão, porque eu quero que as pessoas sejam livres e não pensem que Deus tem a posição A ou Deus tem a posição B. Deus ama tanto os palestinos quanto os israelenses, né? Então, eu acredito que eu não posso tomar uma posição política e excluir ou dar uma preferência a um tipo de posição como pastor, né? Como pastor, eu quero que as pessoas estejam bem, né? As pessoas se convivam entre si, né? Como pastor, eu quero o amor a Deus e o amor ao próximo, que as pessoas façam isso. Mas, dentro disso, existem algumas deturpações teológicas que, infelizmente, fazem isso que eu não quero fazer como pastor, e muitos fazem, que é ter uma preferência por um lado e excluir ou mesmo demonizar o outro lado, né? Que é o caso do sionismo, que é o tema dessa questão aqui, né? Não só a questão do sionismo, mas também hoje existe o antissemitismo, né? E como luterano, Lutero teve uma história, infelizmente, ruim também, né? Nesse sentido. Então, eu acho que é legal abordar essas questões também. Então, por exemplo,
eu ouvi de uma pessoa de uma igreja evangélica que os judeus deveriam exterminar todos os palestinos, porque aquela lá é a terra de Deus e os palestinos não merecem estar lá, né? Segundo ela, falou isso, né? Então, assim, eu, como cristão, como pastor, como leitor da Bíblia, eu fico abismado com esse tipo de declaração, com esse tipo de posição, desejando o mal de quem quer que seja, né? Mas no caso do meio evangélico, principalmente o evangélico neopentecostal, eles tomam a posição contra os palestinos, demonizam os palestinos, né? Então, isso é uma coisa que eu lamento muito, eu acho terrível, né? Porque você vai matar milhões de palestinos, Deus não quer esse tipo de coisa, né? Muitos até citam indevidamente o caso de Josué, e ele conquistou Canaã. Aquele foi um caso único da história e que não aconteceu mais, né? Em nenhum momento no Antigo Testamento Deus diz para se impor a Torá, a lei dos hebreus ali, para os outros povos. A lei dos hebreus era somente para os hebreus, ela não deveria ser imposta e não existia uma ordem expansionista que Israel controlasse outros territórios, né? Então, assim, foi um caso único na história, e não se deve trazer esse caso para hoje como desculpa para exterminar as pessoas, né? E nós, assim, segundo a Bíblia, segundo a teologia histórica, segundo nós luteranos também acreditamos, a teologia luterana, né? Pelo menos a tradicional, a confessional, que é a que eu sou adepto, né? As confissões luteranas, lá do século XVI, ela diz que o povo de Deus, ele é a igreja e não os judeus. E é importante que a gente diferencie também, né? Hebreus de judeus. Os hebreus do Antigo Testamento não são os judeus de hoje. Existiu uma mistura entre os judeus e os povos e outros povos onde eles foram escravizados, né? Onde eles foram levados cativos. Então, hoje não se sabe quem é da tribo de Benjamim, quem é da tribo de Levi, quem é da tribo de Dan. São todos chamados de judeus. E judeus, na Bíblia, são especificamente os da tribo de Judá. E hebreus seriam das 12 tribos ali de Israel. Então, é diferente, né? As promessas para os hebreus, como hoje houve essa mistura, elas não são mais aplicáveis, elas já não eram, na época de Jesus, aplicáveis aos judeus, elas eram aplicáveis aos hebreus, né? E houve esse problema lá, e Jesus trouxe a redenção, ele expandiu a redenção para toda a humanidade, não só para os hebreus, né? Toda a humanidade é redimida em Cristo. E nós, luteranos, acreditamos que nós recebemos essa redenção somente pela fé, né? Nós recebemos pela fé essa redenção. Então, o que torna uma pessoa povo de Deus? Não é um nascimento. Nasci judeu, então eu sou povo de Deus. Não, não é. É a fé em Jesus. Nós cremos isso. Nós cremos que Deus ama a todos, tá? Nós não cremos que o povo de Deus é melhor que todos, né? A gente fala, por exemplo, em justificação objetiva para todo mundo é justificado em Cristo, e a justificação subjetiva, que é recebida pela fé, onde nós recebemos os privilégios da justificação. A obra de Jesus foi por todo mundo, não foi só por um povo, não foi só pelos cristãos, ela foi por todo mundo, e a pessoa recebe isso pela fé em Jesus Cristo, conforme nós acreditamos. Então, o povo de Deus, segundo a Bíblia, segundo as nossas confissões luteranas, segundo a teologia cristã da história, antes, até o século XX, criar-se essa teologia chamada sionismo, de que os judeus são um povo separado de Deus junto com os cristãos, como se Deus tivesse dois povos, os judeus e os cristãos. A teologia sempre disse, a teologia cristã sempre disse que é a igreja, que é o povo de Deus, porque eles querem andar com Deus. Quem não quer andar com Deus não é povo dele.
né? Então, se a pessoa não quer ser povo de Deus, Deus não vai obrigá-la a ser povo de Deus. E se os judeus não querem andar com Cristo, que é Deus, então eles não são o povo de Cristo, porque eles não querem Cristo. A gente não pode obrigá-los a ser povo de Cristo. Eles não querem, o judeu que não é convertido ao cristianismo, se ele não quer, a gente não vai obrigá-lo, não vai rotulá-lo dessa forma, né? Nós respeitamos a decisão dele. Então a gente acredita que o povo, o judeu, ele é como todas as pessoas, ele não é superior, ele não é melhor. Assim como o cristão também não é melhor, ele não é superior. O fato de eu ser cristão não me torna superior a nada. Jesus, o apóstolo Paulo, ele fala que o cristão deve seguir o exemplo de Jesus. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Ele se esvaziou da sua posição de Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não considerou o ser igual a Deus uma coisa que ele devia se apegar, da carteirada. Gente, eu sou Deus, ele não fez isso, mas ele serviu. Então, o cristão está aqui para servir e não para dominar, né? Que é outra teologia que o meio evangélico adotou, vinda dos Estados Unidos, muito forte, infelizmente, que é a teologia do domínio, que é a ideia de dominar pela política, pelas outras coisas, dominar as pessoas, que os cristãos, no caso os evangélicos, têm a prerrogativa ou o direito de dominar as pessoas, né? E então o que acontece? No meio evangélico existe uma teologia chamada dispensacionalismo, que é uma forma de ver o futuro. E o que eles pensam do futuro? Não é a nossa teologia evangélica luterana, não é a nossa. Nós, evangélicos luteranos, não temos essa teologia, mas ela é muito forte, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal. Existe uma diferença, né? Outra coisa que eu tenho que pontuar: os neopentecostais não são iguais aos pentecostais. Se vocês quiserem conhecer a diferença, aconselho vocês a lerem na internet artigos dos sociólogos da USP, o Ricardo Mariano e o Reginaldo Prandi, que são sociólogos da USP, que eles trabalham. Inclusive, foi o Ricardo Mariano, não, desculpa, foi o Reginaldo Prandi que criou o termo neopentecostal que nós usamos hoje. Então, aconselho que vocês leiam para que vocês entendam melhor as diferenças. Mas, assim, os neopentecostais, eles têm como a principal característica a adesão à teologia da prosperidade. Então, eles têm a ideia de que eles têm direito a viver, como eles mesmos dizem, o melhor dessa terra, as coisas melhores. E eles creem que os judeus também. E eles adotaram essa ideologia de teologia do domínio, de que eles têm o direito, os pentecostais não adotaram em massa essa teologia do domínio. Isso foi mais presente no neopentecostalismo e não no pentecostalismo. De que eles têm direito a dominar o mundo, dominar as pessoas, que eles têm o direito ao governo, à política. Fala-se muito em influenciar a política, a universidade e tal, só que a ideia seria dominar e não apenas influenciar, né? E, junto disso, eles acreditam que no futuro o templo que existiu lá em Israel, ele será reconstruído e Jesus voltará e governará por 1000 anos ali a partir do templo. Então, eles creem que para isso acontecer, os judeus devem estar lá e os outros povos devem ser expulsos. E eles acreditam que haverá uma conversão em massa, ou mesmo total, dos judeus ao cristianismo, né? E aí, então, eles acreditam que eles são o povo de Deus e eles têm, porque eles todos se converterão e eles têm o direito àquela terra que, segundo eles, foi prometida para os judeus. O que não faz sentido, porque judeu seria a tribo de Judá. Judá é uma região específica ali, onde hoje é a Palestina e Israel, né? Não seria toda aquela região ali. Seria, se fosse verdade isso que eles dissessem, então também não faria sentido ter todo aquele território, seria só uma parte. Deus ama os judeus, Deus não rejeitou os judeus, Deus não rejeitou ninguém é rejeitado por Deus. Deus quer os judeus, Deus quer os palestinos, Deus quer
essas pessoas. Nós não cremos que houve uma rejeição dos judeus, mas o reino de Deus, Jesus deixou bem claro, o meu reino não é deste mundo, então não é política, né? Então, assim, não é questão de território, de leis civis, né? Não é uma questão territorial. O reino de Deus não é ali aquele território disputado entre judeus e palestinos, entre israelenses e palestinos. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, como muitos dizem que é. Não, não é. O reino de Deus, ele é para todos, espiritualmente para todos, e será materialmente no retorno de Cristo, conforme nós acreditamos. Até lá, não tem nada a ver com território, né? Infelizmente, as pessoas pensam que sim. Não, nós temos que colocar o Brasil, existe até o lema, né? O Brasil é do Senhor Jesus. Só que esse lema, ele é muito mal interpretado, porque, segundo a teologia cristã, Deus já tem os países e o mundo inteiro já é dele. Porém, para muitos, o mundo ainda não é de Jesus. O Brasil ainda não é de Jesus. Ele precisa vir a ser através da presença, da ocupação dos evangélicos na política. E os evangélicos dominando a política, o governo no Brasil, aí sim o Brasil será do Senhor Jesus. E eles pensam que ali, aquele território judeu e palestino, ali, é dos judeus. E mesmo que tenham que se matar milhões de pessoas, fazer um genocídio, que é o que está acontecendo lá, isso é necessário para que os judeus tenham o controle daquela terra, né? E a teologia cristã é totalmente contra isso, né? Eu não vou me posicionar, eu tenho a minha opinião, mas eu não posso me posicionar teologicamente falando se aquele pedaço de terra ali pertence qual parte pertence aos israelenses, qual parte pertence aos palestinos. Nenhuma parte pertence aos israelenses, nenhuma parte pertence aos palestinos. A teologia não tem essa posição. A teologia não tem. Eu tenho essa posição como cidadão, como pessoas como uma pessoa que tem boas relações de amizade e de companheirismo com judeus, e também tenho relações um pouco menos diretas, mas, porém, muito fraternas com palestinos. Então, eu acredito que eu gosto, eu amo as pessoas dos dois povos, então eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso. Mas a teologia, ela não fornece essa resposta de que qual parte que é aquele território. Isso é uma questão que tem. O que a gente acredita é que isso deve ser trabalhado sem a violência entre as pessoas, né? Tem que ser trabalhado pela paz. Jesus, quando veio, os hebreus estavam sendo dominados pelo Império Romano. Os judeus, né? Ali já eram os judeus. Eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. E os judeus queriam que Jesus se posicionasse contra o Império Romano, porque era uma ocupação, era uma invasão, né? E eles queriam que Jesus se posicionasse. E Jesus não se posicionou. Ele falava que dê a César o que é de César, a Roma o que é de Roma, e a Deus o que é de Deus. Ele não se posicionou em questões territoriais ali de Israel. Então, existe uma ocupação de Israel em territórios palestinos. Eu não posso dizer, como teólogo, israelenses saiam daí. Não posso dizer, como teólogo, palestinos saiam daí. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que o cristão tem que pedir a Deus pela paz ali, independente de quem vai morar ali naquele território, independente de quem vai ficar ali, quem vai ocupar aquele território, que haja paz, que isso seja resolvido de uma forma pacífica, e não com o genocídio de milhões de pessoas, como muitos evangélicos estão clamando por aí, entendeu? Então, assim, a gente vê essa influência. Eu não sei, eu acredito que ela é uma influência, talvez as pessoas que não são
cristãs vão dizer que é uma influência teológica na ideologia política. E eu penso que é o contrário, que é uma influência ideológica na teologia, porque a Bíblia não dá base para esse tipo de pensamento, de legitimar um genocídio, como está acontecendo lá, e muitos estão batendo palma. Nós não temos, nessa teologia dispensacionalista que os neopentecostais adotam, elas colocam muito, como ela é importada dos Estados Unidos, eles acreditam também, né, isso dentro da ideia ali do Destino Manifesto, ali dos Estados Unidos, de que os Estados Unidos é um lugar abençoado por Deus e que Deus vai usar os Estados Unidos para combater os inimigos de Deus, que os Estados Unidos são os legítimos representantes de Deus para combater os inimigos de Deus. Então, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, até o eleitorado lá dos Estados Unidos, eles apoiam, e isso é importante para os políticos lá, para que se mantenham no poder, de que eles apoiem o Estado de Israel nessa sua violência, nessa sua agressividade, nessa sua invasão de territórios palestinos, porque eles acreditam que os Estados Unidos são os agentes de Deus para que Israel consiga dominar ali. E os Estados Unidos têm o dever, segundo eles, de combater os inimigos de Israel, né? Então, por isso que você tem o apoio massivo dos Estados Unidos, por causa desse eleitorado fundamentalista, né, dentro dessa ideia, dessa teologia de que Israel, aquela região ali, é uma região destinada para os judeus. Então, você tem esse apoio aqui no Brasil também, e esse pensamento de que os Estados Unidos são os agentes de Deus para ajudar esse domínio de Israel. Então, se usa mal, né, o nome de Deus, se usa em vão, que é pecado, né, contra nós consideramos ser o segundo mandamento, a maioria dos evangelhos coloca como o terceiro mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Então, eu separei um trechinho aqui das Confissões Luteranas, o Catecismo Maior de Lutero, que eles colocam que Melanchthon, não, desculpa, o Catecismo Maior não, Melanchthon, que era companheiro de Lutero ali na Reforma, na apologia dele, e ele trabalha isso, né? Aí ele fala assim: por isso, a igreja é que verdadeiramente constitui o reino de Cristo, e ela é propriamente a congregação dos santos. Então, nós temos como confissão de fé de que a igreja é o povo de Cristo. A igreja que é o povo de Cristo, e isso não tem nada a ver com território. Isso não tem nada a ver com território. Tá? E aqui, Melanchthon fala de que, antigamente, essa promessa territorial que Deus tinha feito para os hebreus e que eles que eles rejeitaram, preferiram fazer outras coisas, ela incluía até pessoas maléficas, malignas e tudo mais. Hoje não, hoje ela é incluída para aqueles que querem servir o próximo. Então, aqueles que querem dominar o próximo, eles também, assim como os judeus ali na época queriam um Messias político, né? Eles rejeitaram Jesus ali na época, porque Jesus não foi um conquistador, não foi um guerreiro montado num cavalo que dominaria o Império Romano, expulsaria os invasores e faria de Israel o apogeu ali da civilização da época e tudo mais. Ele não veio dessa forma. Assim também hoje muitos evangélicos têm uma teologia nesse sentido, como se Jesus fosse um guerreiro pronto para dominar as pessoas e subjugar, derrotar os invasores, os inimigos dos evangélicos. E isso não é uma questão somente atual. Já encerrando a minha fala, que eu estou vendo que já deu 20 minutos. Isso não é uma questão atual, só abordagem histórica. Ali em Eusébio de Cesareia, lá no século IV, a gente já lê o Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, dizendo que os judeus
mereceram ser expulsos pelos romanos, e aquele genocídio que aconteceu ali no ano 70 depois de Cristo, que os romanos mataram muitos judeus, porque eles rejeitaram a Cristo. Aí você começa a vir o que hoje nós chamamos de antissemitismo, que é o outro lado da história, né? Você passa por Santo Agostinho, você passa por vários nomes da história que tiveram uma posição radical, mas do lado oposto. Nós não cremos que os judeus tenham direito àquele pedaço de terra no Oriente Médio, pelo menos não teologicamente, outros argumentos não cabe a mim avaliar, mas se cria que os judeus também não tinham direito a absolutamente nada, que eles deveriam ser maltratados por terem rejeitado a Cristo. E Paulo argumenta contra isso. Ele fala, poxa, eu sou judeu, eu faço parte da promessa, só que Deus ainda ama os judeus. Por mais que os judeus rejeitem a Cristo, Cristo continua amando os judeus. Paulo fala lá na sua carta aos Romanos. Ele fala, nós judeus continuamos sendo amados por Cristo. A gente não tem mais aquele sistema de leis civis que Moisés tinha dado, que Deus tinha dado através de Moisés. Não é uma questão mais territorial, não é uma questão nada disso, mas é uma questão de amor, e Deus nos ama. E Lutero teve um episódio vergonhoso, que inclusive foi lançado esse livrinho dele nas últimas obras selecionadas de Lutero, volume 14, que acabou de sair, quem quiser conferir pode ler lá, onde ele fala dos judeus e suas mentiras, né, o nome do livro, e ele ataca os judeus, e assim, ele sempre ensinou, inclusive muitos luteranos queriam sair em guerra física, civil, contra os católicos, queriam dominar ali a região da Alemanha com a religião luterana, e Lutero sempre foi contra isso, sempre foi contra o uso da força para se falar do evangelho, sempre foi contra essa questão, né? O que hoje, com o tempo, foi melhor desenvolvido, e hoje nós temos esse princípio que a igreja que eu faço parte respeita, que é a separação entre igreja e Estado. Só que, nesse momento, ele se contradisse e disse que o Estado deveria maltratar os judeus, expulsar de suas casas, queimar as sinagogas e tudo mais, por tirar os direitos civis deles, porque eles rejeitavam a Cristo. Então, esse é um problema muito sério, né, do antissemitismo, que isso, infelizmente, existe também no cristianismo. Muitos são antissemitas, são contra os judeus. Falam, não, os judeus rejeitaram a Cristo, então eles merecem sofrer, merecem tudo que é ruim. E isso também não é uma teologia cristã, por mais que muitos teólogos cristãos tenham afirmado coisas ruins contra os judeus, não é o que a palavra de Deus ensina, o que a Bíblia ensina. Né? A Bíblia jamais... A gente não tem que maltratar ninguém, para princípio de conversa. A gente não tem que maltratar ninguém. Não tem que oprimir ninguém. Né? Não é questão só porque é judeu, não é ninguém, né? E isso, a gente tem esses dois lados do antissemitismo e também desse lado recente do sionismo. E a teologia cristã, ela é contra tanto o antissemitismo como o sionismo. Acho que, não sei se eu deixei bem claro o que nós, o que a teologia cristã histórica, né? Eu falo aqui como luterano, como parte de uma teologia cristã histórica, contra essas deturpações mais recentes aí, tanto o antissemitismo quanto o sionismo. Muito bom. Pastor, obrigado pela sua exposição. Nós vamos, então, aqui abrir para todos nós que estamos na live. Eu me permito, Gilberto, Luiz Paulo, quebrando um pouco o protocolo, porque, em geral, eu faço as questões por último, mas eu vou, dessa vez, me dar o direito de iniciar aqui as questões. Pastor, você abordou aí, inclusive, a distinção entre semitismo e sionismo, né? Eu até coloquei uma definição aqui nos comentários, que atualmente os povos chamados de semitas são essencialmente judeus e árabes. Os árabes são semitas na tradição de Sem, Cã, Jafé, né, na tradição judaica cristã.
Mas na antiguidade havia também assírios, babilônios, arameus, cananeus, fenícios. E o sionismo, por sua vez, deriva da palavra bíblica Sion, que designa Jerusalém ou o povo judaico. Eu queria te ouvir, então, em relação a dois aspectos. Primeiro, se a definição etimológica de sionismo e semitismo que eu exibi aqui elas estão corretas. E eu, assim, fraternalmente até um certo ponto, mas de maneira muito dura, em outra perspectiva, sempre critiquei a confusão que parcela dos cristãos faz entre o povo histórico de Israel e o Estado de Israel. Esse Estado de Israel ele é fundado em 1948 por influência de um movimento sionista que apresentava as características que você já resumiu aí. E é bom a gente se lembrar, eu aprendi isso com meu amigo Flávio, que está aqui nos acompanhando na live, né, que os sionistas iniciais, eles inclusive apelavam para uma dimensão laica. O Estado de Israel não deveria ser uma tradução de uma religião. Nós não temos um Estado islâmico, no sentido de território, autoridade política e população, então não temos. Nós não temos um Estado cristão, mas temos um Estado que hoje apela a uma concepção religiosa que nunca teve a perspectiva de se transformar num Estado moderno, até porque na antiguidade poder político não tinha a configuração dos Estados modernos. Então, para encerrar a minha intervenção, eu queria saber se as definições etimológicas de semitismo e sionismo com as quais eu trabalhei aqui, elas são procedentes na sua visão, e essa distinção entre povo histórico de Israel e Estado de Israel. Mas eu vou passar agora aqui para o Gilberto, depois para o Luiz Paulo, para você, em bloco, tanto quanto possível, contemplar as respostas. Tá bom? Gilberto, abra o seu microfone e faça a sua questão. Bom, pastor Tiago, muito bem-vindo, boa noite. Eu ainda não tinha cumprimentado o senhor aqui. Eu quero também levantar muito na direção do que o professor Edilson colocou. Aproveitar aí já as questões que ele colocou e, através dessa questão, né, dessa antiguidade, no caso dos povos semitas, a origem dos povos semitas, como o professor Edilson já chamou atenção, e que também, né, se eu tiver errado em algum ponto aqui, que o senhor nos corrige, porque é uma especialidade do senhor e não minha, no caso, mas esses vários povos que têm aí a sua origem comum, né, lá os antepassados da Bíblia, vamos dizer assim, ou nem mesmo da Bíblia, mas descendentes de Noé, como é colocado em muitos lugares que a gente lê, os povos, como o professor Edil já citou, arameus, assírios, babilônios, né, entre outros, e o que a gente vê e árabes e judeus, hebreus, né, estão aí nessa mesma linhagem, vamos colocar dessa forma, e que o antissemitismo, então, ele tem esse posicionamento antissemitismo ante o povo judeu. E, evidentemente, então, não está ante, né, todos esses povos que têm aí a mesma origem. Então, esse é um ponto que o professor Edilson também já levantou, e eu quero fazer o meu questionamento muito nessa direção também, porque a criação do Estado de Israel ele está fundamentado nessa lógica, né? Não só, mas também nessa lógica do antissemitismo, da perseguição que os povos judeus sofreram antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, a fundação do Estado de Israel aí em 1948, esse retorno à região de Sion e tudo mais. Agora, a gente viu, né, evidentemente, da forma que o senhor colocou, que também a gente não é contra, quando o senhor disse aí da separação do Estado e da Igreja, o posicionamento do senhor, político ou não, com relação a essa situação, como pastor, o seu desejo o bem para todos, enfim, bem que o que a gente pensa também. Eu vejo que a gente precisa separar o Israel político, o Estado Israel, do povo que está ali, né, os trabalhadores que estão ali no país, como também o Hamas e outros grupos, ou grupos políticos, enfim, terroristas, como queiram chamar, estão ali também.
estão realizando uma defesa com relação aos ataques do Estado israelense? Como que é essa posição? Enfim, existe essa situação de que existem os posicionamentos, como o senhor mesmo colocou, favoráveis a um, contrários a outro e vice-versa. Mas, então, levando em consideração essa ideia, de que a ideia e que a gente considera correta, de que realmente nós queremos o bem dos dois povos, nós não queremos um Estado atacando e explorando o outro. Então, dentro dessa linha teológica, como o senhor colocou, talvez não se posicionando politicamente, né, da forma que o senhor mesmo deixou bem claro, o senhor acha que é possível relacionar a criação do Estado de Israel, em 1948, sobre o Estado palestino, né, agora, em 1948, com esses fatos do passado, essas questões religiosas? Né? É possível fazer essa relação? Tem a ver o Estado de hoje com essas questões do passado? É isso. Muito bom. Só quero lembrar que eu assumi o compromisso com o pastor de hoje terminarmos impreterivelmente até às 20 horas, porque ele tem um outro compromisso. Então, nós vamos fazer só uma rodada de questões aqui, depois passar a palavra para ele, nós vamos fazer a nossa propaganda, e eu tenho um videozinho para apresentar no final da live, se o pastor tiver que sair também, fique à vontade. Luiz Paulo, para a sua questão. Não, vou tentar ser breve, né? Apesar do tema complexo. Primeiro, né, agradecer a presença do pastor Tiago. Eu acho que eu não sou, né, do campo da teologia, estudo muito pouco. O que eu aprendi, né, foi mais na vida, acompanhando e tudo mais. Meus estudos, né, foram acabando para outra área. Mas essa questão, né, da disputa, da guerra, né, entre a Palestina, né, e Israel, é um negócio que na geopolítica, né, a gente está sempre acompanhando, principalmente, né, nós que atuamos politicamente, mas não vou entrar nessa seara também para não deixar o pastor Tiago, né, numa sinuca de bico, né, diria aí. Porque eu acho que também é isso, né? Eu acho que, inclusive, é sobre isso que eu queria falar. Eu acho que, historicamente, né, a postura dos protestantes históricos sempre foi uma defesa, inclusive, do Estado laico, né? Essa separação, né? Essa foi uma grande campanha, né, durante, inclusive, né, o início, né, da construção do protestantismo histórico, até para combater, né, de fato, os estados absolutistas, na sua grande maioria, que tinham uma vinculação, né, direta com a Igreja Católica e tudo mais. Então, garantir um Estado laico, né, era importante, inclusive, para a própria sobrevivência desse cristianismo, né, que vem da ruptura, né, da Reforma Protestante. E essa é uma pauta, né, que era importante não só para os protestantes históricos, mas também para aqueles que fazem a luta política mais em geral, né? E hoje a gente observa, né, pastor Tiago, que nós vemos, de fato, né, isso você falou um pouco, dessa perspectiva da religião, vou falar da religião aqui de uma forma geral, né, mas você falou sobre a teologia, né, no sentido mais estrito, como ele vai ocupando, né, espaços na política, né, como é que isso vai contaminando um ao outro, né? E aí eu acho que o último período, não só no Brasil, né, mas também em outros lugares do mundo, e mais uma vez, né, você foi muito lúcido, né? Essa concepção, inclusive, né, carismática, né, neopentecostal, ela é importada, né? Ela não é originária, né, do Brasil, né? E aí nós temos que entender, por mais que a gente tente, né, separar Estado e religião, como nós temos que fazer isso de fato, objetivamente, é que existe interesses, inclusive políticos, né, na construção dessas concepções, né, teológicas, né, inclusive, né, essas concepções religiosas. Eu acho que o grande problema que nós enfrentamos, inclusive de déficit democrático, né, de debate público sobre, né, a participação política, seja, né, mais restrita ou mais ampla, né, inclusive debate sobre tolerância, né, pastor? Tem a ver com isso, tem a ver com esse cada vez mais essa mistura, né? E aí de uma perspectiva religiosa, na minha opinião, muito conservadora, reacionária em alguns momentos, com a política, né? E aí você vê fenômenos, né? Eu sou das ciências sociais, sociólogo, acompanho os debates, você vê o fenômeno, por exemplo, dos traficantes evangélicos, né? Que inclusive estão atuando nas periferias dos morros, por exemplo, destruindo, né, terreiros de religiões de matriz africana, né? Então eu queria falar isso, né? Assim, perguntar para você, né, qual que é o lugar, inclusive, né, do protestantismo histórico hoje nesse combate, né, de fato, né, dessa mistura da política com a religião. E eu acho que hoje nós precisamos, de fato, fazer uma nova campanha, né, de que nós temos, de fato, um Estado laico, né?
eu sou professor de sociologia, o Gilberto vai saber disso, a gente lida muito com os meninos do ensino médio, o quão difícil é explicar isso quando você vai na Câmara, qualquer Câmara Municipal, de qualquer lugar do Brasil, você vê o crucifixo atrás do presidente da Câmara. Né? Os meninos falam assim, mas como é que é laico? Né? Porque, né, quando eu vou, as referências são essas. Né? Então, talvez, será que um debate sobre isso, né, com mais força, que envolva, né, esses segmentos religiosos que pensam essa questão da separação do Estado e da religião, não seria, de fato, né, uma perspectiva importante, interessante nesse momento, né, pensar nisso? Só Pastor, isso. Obrigado, Luiz Paulo. Eu vou me dar o direito de já colocar aqui uma pergunta que apareceu no bate-papo, você contempla aí depois, na medida do possível, as questões todas aqui. É do André Faria. De que forma podemos fazer com que os evangélicos, especialmente os pentecostais e neopentecostais, tenham uma perspectiva de compromisso com a paz, ao invés da defesa incondicional de Israel, né, do Estado de Israel? Pastor, você tem a palavra aí, controle o seu tempo, inclusive em interesse próprio, para não atrapalharmos a sua agenda. Ótimo, ótimo. Boas perguntas. Eu queria poder participar mais, só que, infelizmente, eu tenho outro compromisso que eu não posso evitar, né? Então, o que acontece é o seguinte, vamos primeiro, a etimologia está correto mesmo, Monte Sião, né? Sionismo vem do Monte Sião, que fica lá em Jerusalém, e semitas, filhos de Sem, que eram povos ali da Mesopotâmia. Caldeus, tinha cidade de Ur e tudo mais. Então, está absolutamente certo. E existia naquele momento a ideia de não mistura de etnias, né? Então, os semitas, eles não se misturavam. Tanto se preservou hoje os judeus como uma etnia e os árabes como uma etnia. As outras etnias ali da época, elas não foram preservadas da forma que os outros foram preservados. É uma minoria muito pequena ali que se mantém pura, né? A gente não sabe até que momento isso é pura. Pura no sentido de não ter mistura, não no sentido de que é melhor ou pior, essas coisas, tá? Então tá certo, a etimologia tá certa. Eu anotei aqui as perguntas, vamos lá. A diferença entre o Estado de Israel e israelitas antigos. Olha, gente, assim, até citaram ali comunismo, eu sei que hoje os evangélicos são pirados com esse negócio de comunismo e tal. Eu creio que existe essa liberdade, como cristão, existe essa liberdade para que as pessoas tenham as suas posições, desde que... A única coisa que eu entendo, assim, que é importante, é que nós queiramos servir as pessoas e não dominar as pessoas, não oprimir as pessoas. Então, a ideologia X, Y, Z, essas coisas, eu acho que todas as ideologias têm seus pontos fortes e fracos, então eu acredito que se ela é feita pelo bem comum, né, que é uma palavra que sumiu hoje em dia, né, o tal do bem comum, né, se ela é pelo bem comum, então ela é válida, sabe? Erros e acertos, nós somos humanos, a gente erra e acerta, né, então a gente é válido. Então, assim, eu sou a favor de que não haja um Estado de Israel. Eu acho que ali é o povo só, é um Estado, deve existir somente o Estado palestino. Você tem a liberdade de pensar dessa forma. Eu acredito que ali é o povo, é o Estado de Israel, ali é histórico. Existe esse debate, né? Qual que é os judeus, um dos argumentos deles é de que eles usam a história dizendo que eles estavam lá. E os palestinos, para quem não sabe, eles são descendentes dos filisteus. Então, eles usam esse argumento de que eles estavam lá até antes dos judeus, né? Então, eles também têm esse argumento. Então, assim, quem está certo, eu não sei. Não sei. E a Bíblia não... Eu, como teólogo, como pastor, não posso falar quem está certo ou não, sabe? E mesmo na minha opinião pessoal, eu posso falar disso, eu não sei. Não sei. Então, assim, pode se sentar, conversar e decidir quem deve morar ali naquela região, quem deve ocupar ali aquela região, sabe? Só que o que não pode é você, assim como existe o antissemitismo que matou milhões de judeus, você fazer o genocídio dos palestinos, matar milhões de palestinos, né? O que não pode é isso. Quem vai ocupar lá pode sentar e conversar e tudo mais. Não, vamos, já que os Estados Unidos e os evangélicos no Brasil são tão simpáticos aos judeus, então vamos receber os judeus aqui e deixar os palestinos lá.
Ou então os países que são mais simpáticos aos palestinos vão receber os palestinos e deixar os judeus lá. Ou então vamos criar 2 estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. Eu não posso dizer qual que é a resposta certa para isso, tá? Mas eu acredito que existe esse espaço, sim. Inclusive, como cristão, dentro da teologia, eu acho que existe, sim, esse espaço aberto para esse tipo de conversa, sabe? Eu acho que não tem... essa conversa não é proibitiva. O fato não quer dizer que o fato de eu não me posicionar aqui não quer dizer que é proibido tomar posição, tá? É totalmente livre para as pessoas, como cidadão, como cristão também, né? Tomar posição, não tem nenhum problema, tá? Desde que seja pelo tal do bem comum, né? Pelo bem comum, vamos tomar a melhor posição. É que a minha preocupação é só, como pastor, deixar aberto isso para não... Porque aí eu seria adepto da teologia do domínio, né? Aí eu seria falar o que o governo tem que fazer, né? E isso não está certo. Aí eu, como parte da igreja, como representante da igreja, estaria dizendo para o Estado, para os estados, o que eles devem fazer ou não. E isso não é certo, tá? Mas cada um pode tomar sua posição. A questão do antissemitismo, o que acontece? Os judeus, por exemplo, eles estão acusando os árabes de antissemitismo. O que etimologicamente não faz sentido, porque os árabes também são semitas, né? Só que o antissemitismo hoje em dia é encarado mais como antijudaísmo do que antissemitismo. Antigamente, aí eu falo como publicitário, que estudou a questão das teorias de comunicação, lá, behaviorismo e tudo mais, lá atrás, vocês como sociólogos devem ter estudado sobre isso também, tem a questão da eugenia, né? Você tinha a questão da eugenia. Então, a ideia do Hitler, o pessoal fala, Hitler pegou as ideias de Lutero. Não, Lutero nunca pensou em eugenia. Eugenia foi uma criação lá do século XVIII, XIX. O problema dele era teológico e político. Ele achava que os judeus mereciam sofrer porque eles rejeitavam a Cristo, né? Que é uma teologia errada. Não concordo com Lutero nisso de jeito nenhum, tá? Sou contra esse posicionamento de Lutero. Mas aí o Hitler, ali no nazismo e tudo mais, você tinha a eugenia, que é a ideia de que existem pessoas melhores que as outras, raças de pessoas. Os seres humanos são divididos em raças. Então ele falava da raça pura, que é a raça ariana, e ia diminuindo as outras pessoas, né? Conforme as suas raças ou misturas de raças. E para ele, a pior raça humana que existia, na verdade nós somos uma raça humana só, né? Mas para ele existiam raças diferentes, era os semitas. Isso incluía judeus e árabes. Como? E aí ele, não sei se ele era adepto ou usou isso só para a questão política, né? Ele falava algumas teorias de conspiração. Inclusive tinha um livro lá que circulava, que era Os Protocolos dos Sábios de Sião, que dizia que os judeus queriam dominar o mundo, que os judeus dominavam o mundo, e eles oprimiam as pessoas. E os judeus seriam inimigos das outras pessoas. Assim como hoje a gente tem teorias de conspiração aqui no Brasil, como marxismo cultural, essas coisas todas, né? Na época você tinha os protocolos dos sábios de Sião, que eram teorias de conspiração de que os judeus seriam os inimigos do povo. Assim como hoje se fala que os evangélicos são inimigos do povo, os marxistas são inimigos do povo, tal grupo é inimigo do povo. Então você tinha essas teorias de conspiração contra os judeus. E os árabes eram menos atingidos pelas teorias de conspiração, mas os árabes também eram considerados raças inferiores, raça inferior. Então você tinha essa ideia da eugenia, né, de que existem pessoas ou grupos superiores às outras dentro da humanidade, dentro do que é ser humano. Isso hoje em dia não é mais defendido abertamente, é defendido veladamente, né? Mas não abertamente. E o antissemitismo não tem mais essa conotação de raças, eugênica, apesar de ter um contexto em cima disso, né? Muitas pessoas pensarem de forma de eugenia, mas não é o grande argumento hoje em dia do antissemitismo. Então, isso é confundido com antijudaísmo. Então, muitos judeus e muitos que não são judeus
acusam até os árabes de serem antissemitas, sendo que etimologicamente não faz o menor sentido, né? E a questão que o Gilberto perguntou, acho que eu já falei, né? Questão assim, a gente tem essa liberdade de ter essa posição, sabe? Do Estado de Israel, se é justo. Assim, a gente tem que ser justo, só que a gente tem dois argumentos muito fortes, né? Como é que fica? Os palestinos têm argumentos fortes na questão histórica, os judeus têm argumentos fortes na questão histórica. Como é que a gente julga isso? Como é que a gente define isso, né? Eu, sinceramente, não sei, nem como teólogo, nem como cidadão, nem como que for. Eu não sei, eu acho que vocês são mais capacitados para analisar essa questão e ajudar numa conclusão em cima disso do que eu, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu, sinceramente, não sei, não saberia dizer se é justa que o Estado de Israel esteja lá, né? Mas eu acho injusto esse apoio sionista, né? Assim como eu acho injusto o antissemitismo ou o antijudaísmo, também acho injusto o sionismo. O sionismo é tão genocida quanto o antissemitismo. E a questão dos pentecostais, ou neopentecostais, sobre essa questão do sionismo, assim, o que eu faço para falar com eles é mostrar que Jesus não ensinou a odiar ninguém. Ele falou que era para amar o próximo. Eu acho que resume tudo nisso, né? Ele mesmo fala, nisso se resume toda a lei e os profetas. Se você é contra, se você assume o argumento de Israel contra os palestinos e odeia os palestinos, que é a morte, se você quer a morte dos palestinos, você odeia os palestinos. Se você quer o mal dos palestinos, você odeia os palestinos. E a Bíblia fala que aquele que odeia é igual ao homicida, é o mesmo pecado do homicida. Não em proporção, mas em intenção. Em proporção, o homicida está fazendo coisa pior que aquele que odeia. Mas em intenção é a mesma coisa. Você não é diferente do assassino, sabe? Então o pessoal fala, bandido bom é bandido morto. Morte aos palestinos. Você é igual ao que você está falando que tem que morrer. Então você tem que morrer também, né? Porque você está odiando as pessoas. Então, tem que levar para Jesus e o amor ao próximo. Não, tem que amar o próximo. Não tem essa de os palestinos são inferiores. Professor Edilson, eu acho que eu tenho 5 a 10 minutinhos ainda. Vou mandar uma mensagem para minha esposa aqui, mas eu acho que eu tenho 5 a 10 minutinhos ainda. Eu posso continuar aqui mais 5 a 10 minutos. Então é isso. Eu acredito que a gente tem que lidar com isso para os cristãos que estão sendo injustos na sua avaliação ali do conflito, estão deturpando a teologia para isso, para essa injustiça. A gente tem que levar para a justiça, que é o amor ao próximo. Quem não ama o próximo, não ama a Deus. João é bem claro, né? Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o próximo a quem vê, né? Então, você tem isso. E o que o Luiz Paulo falou sobre a questão do debate, infelizmente, eu confesso, assim, como pastor e como cidadão, que eu desanimei. Eu não vejo possibilidade de debate hoje em dia mais, sabe? As pessoas estão muito agressivas. Eu não sei como fazer para que as pessoas baixem as armas, sentem em conversa, sabe? Não, eu sou do candomblé, eu sou evangélico, tá bom, beleza, sabe? Beleza, eu tenho 50 dentes, eu tenho 35, tanto faz, entendeu? Tipo, não muda nada, eu uso óculos, eu não uso óculos, sabe? Senta, conversa, o que muda? Usar óculos ou não, sabe? Não, vamos... Eu sempre falo isso, né? Eu sou do heavy metal, né? E tem gente que sempre pergunta para mim, por que você ouve essas músicas aí que o pessoal não é cristão? Não, beleza. Você vai no McDonald's, você vai num restaurante, você pergunta se o garçom é cristão, se o cozinheiro é cristão ou alguma coisa assim, você consome o produto deles, né? Se você vai fazer entrevista de trabalho, você pergunta, você é evangélico? Então eu não vou trabalhar aqui, né? Ninguém faz isso, né? Agora, para sentar e conversar, não. Aí não pode. Se você não é cristão, então sai para lá, sabe? Não quero você perto de mim. Eu não sei como a gente pode fazer para as pessoas baixarem as armas, sentar e conversar. Isso é um absurdo. Como é que pode? Traficante evangélico, né? A pessoa mata, ela rouba, ela faz o mal, e aí a gente aceita. Assim, nós luteranos temos uma doutrina de
lei e evangelho, né? Ou seja, a gente acredita que a gente obedece às leis de Deus, né? Mas a gente não consegue obedecer, então Deus vem, nos salva pela graça, pela fé e tudo mais. Aí, já salvos, a gente continua seguindo a lei de Deus e seguindo as orientações de Deus. As leis são orientações para nós. Só que o pessoal faz uma listinha ali de orientações, que muitas vezes nem são bíblicas, né? Ah, então eu não uso roupa amarela, eu não pinto o cabelo, então eu sou um bom cristão. Eu posso descumprir as outras regras, eu posso descumprir as outras leis, porque eu sigo essa listinha, o resto que se dane. Então, eu não uso roupa vermelha, então eu posso odiar um bandista, não tem problema, né? Eu não pinto o cabelo, eu posso odiar o católico, não tem problema, sabe? São regrinhas assim que as pessoas seguem e pronto. E aí se acha superior, né? Você acha superior aos outros, e não é isso que a teologia ensina, né? Então, assim, agora trazendo essa questão da religião, está... Isso a gente tem que sentar e conversar. Coloca o crucifixo, tira o crucifixo, coloca o crucifixo, mas coloca o símbolo da maçonaria, coloca Iemanjá, coloca tudo junto para contemplar todas as religiões, ou vamos tirar tudo e não vamos contemplar religião nenhuma? Seria legal se a gente sentasse e conversasse, né? Mas como é que a gente vai fazer isso, né? Eu não sei como é que a gente pode chegar nesse consenso. Ok, pastor. Nós queremos agradecer, vamos liberá-lo na sequência, você vai aqui dar as suas despedidas. Nós vamos continuar mais alguns minutinhos aqui para divulgarmos as lives que vêm na sequência e para o nosso encerramento. Pastor Tiago, foi uma imensa satisfação ouvi-lo. Acho que é uma live de muito esclarecimento, principalmente ao segmento protestante, evangélico ou cristão no sentido amplo, para que as pessoas distingam alhos de bugalhos. Eu acho que foi muito importante, foi uma contribuição interessante sobre o aspecto que o senhor abordou essa questão. Então, pastor Tiago, para as suas despedidas, depois o senhor fique à vontade, se quiser permanecer até o final, se precisar sair, o senhor está liberado. Muito obrigado. Eu preciso sair mesmo, eu tenho que dar uma saída, não vou poder ficar aqui. Mas eu agradeço muito o convite, estou sempre à disposição, tá? Que eu puder contribuir com vocês. Gostei do trabalho de vocês, vou começar a acompanhar. É bom que sou vizinho aqui, né? Então, o que eu puder, vou me informar melhor sobre o trabalho de vocês, que Deus continue abençoando. Eu acredito que a gente servindo ao próximo, a gente está servindo a Deus, crendo em Deus ou não, desculpa ser meio autoritário nesse ponto, mas que vocês continuem servindo a Deus, ajudando o próximo através de trazer o conhecimento e essas discussões que são muito importantes para as pessoas, tá bom? Obrigadão, viu? Deus abençoe. Muito obrigado, Gilberto. A gente percebe que o que acontece hoje na Palestina não tem nada a ver com essa questão religiosa que foi abordada pelo pastor, ou outras questões religiosas. É questão de Estado, é questão de imperialismo, é questão de interesse pela região. Então, a gente busca tentar uma compreensão histórica, lógico, de talvez séculos, mas é importante a gente perceber a criação do Estado de Israel a partir de 1948, através de oficialmente, né, o Estado de Israel criado a partir de 1848, mas desde o movimento sionista, ainda lá no final do século XIX, é que esse retorno à região de Sion, daí o nome, mas, assim, naquele momento, né, de 1948, o apoio da Inglaterra, não só, mas a Inglaterra tendo ali um papel importantíssimo na criação do Estado de Israel, aprovação pela ONU, e hoje em dia os interesses, principalmente norte-americanos, que é a maior potência do mundo, o maior país imperialista, aquele que busca realmente exercer o domínio sobre o mundo mesmo. Enfim, então isso não é uma questão religiosa. O povo palestino vem sendo atacado desde a fundação do Estado de Israel, e talvez o que aconteceu no dia 7 de outubro tenha sido uma reação. Tem que ficar claro que também, pelo menos da minha parte, a gente não aprova, talvez, não aprova os métodos do Hamas. Não vamos apoiar essa luta de explodir bombas, de matar pessoas da forma que o Hamas também fez. Não vamos chamar simplesmente o Hamas de um grupo terrorista, mas o seu método também é debatido.
né? Agora, é uma reação a que o Estado de Israel vem fazendo. Nós defendemos aí que deve existir apenas, né, precisa existir apenas um Estado laico, um Estado onde judeus e palestinos possam conviver pacificamente. Isso vai acontecer através de um processo realizado pelos trabalhadores de ambos os povos. Como foi colocado, Edilson, você colocou, é a questão de que muitos povos israelenses são contrários às atitudes do seu governante, né, que talvez tenha, entre aspas, talvez esteja se aproveitando desse conflito para poder se manter no poder por mais tempo, porque ele também já estava sendo criticado antes do conflito. Mas, enfim, para não me alongar muito aqui, esse conflito ele precisa ser encerrado, precisa-se ter, nesta região, um único país onde os dois povos possam viver pacificamente, um Estado laico, e que esse genocídio praticado agora pelo país Israel, pelo Estado de Israel, não podemos de forma alguma generalizar, falando do povo israelense ou povo judeu, né, isso precisa ser encerrado o mais rápido possível. Quando você citou aí, para encerrar mesmo, Edilson, a questão das crianças, né, que estão sendo assassinadas no território palestino, as crianças palestinas sendo assassinadas, terrível. Né? Como qualquer outra pessoa também sendo assassinada, mas crianças ainda é uma situação pior, porque não tem nenhum tipo de defesa. Mas é isso, eu acho que temos que lutar para que essa região entre no processo de paz, tendo ali um Estado laico, onde todas as pessoas possam viver da forma que deve ser, onde a paz não nos coloca simplesmente como pacifistas, mas a paz precisa prevalecer entre esses dois povos como Estado laico. É isso. Luiz Paulo. Som. Primeiro, dizer que foi uma ótima live, né? Eu acho que o pastor Tiago, ele conseguiu dar conta, né, de alguns elementos importantes que a gente acaba que não tem muito acesso, né, por conta, né, da nossa até, pelo menos da minha, no caso, né, da nossa falta de estudos, né, do campo teológico, né, das religiões. Então é sempre bom, né, ver essa diversidade também de concepção, de perspectiva sobre, no caso aqui, não, o conflito de Estado, um conflito entre Israel e a Palestina, né? Eu acho que nós temos que fazer, né, de fato, mesmo uma defesa do povo palestino, do Estado laico, né, do povo palestino e também do Estado laico. Né? Eu acho que eu entendo o que o Flávio está falando, né, sobre o comentário, né, que o Cristo, né, crucificado representa o povo, né? Mas existe também um povo, né, que também tem que ser representado pelas instituições que não se sente representado por essa figura, né? Então, eu acho que por isso fazer a separação, né, do campo política e religião é fundamental, né? Se você quer ver o Cristo crucificado, se você quer ver, né, seus orixás, se você quer ver, seja lá o que for, se tem espaço para isso, né? Eu acho que o espaço público, principalmente o espaço de debate da política, não é por aí. Né? Mas esse é outro debate, né, que é importante, né? Não é porque existe uma maioria, né, que se tem que se sobrepor, né, uma vontade, vamos dizer assim, em cima abaixo, né, dessa maioria. Mas é isso, né? Eu acho que é isso que nós temos que fazer aqui, como o próprio pastor disse, né? Tentar fazer com que esse debate aconteça cada vez mais, né? E no momento, né, que nós estamos atravessando por uma guerra, né, tão violenta, principalmente de um lado, né, e outro lado sendo massacrado, né, é muito difícil pensar essa perspectiva, né, de um debate de fato, né, menos acalorado, menos violento. Mas vamos fazer o nosso papel aqui, né, enquanto militantes, enquanto professores, né, enquanto canal aqui no YouTube. Né? Então, mais uma vez, dizer que é sempre bom estar com você, com vocês, mais uma vez dizer, né, que é bom ver o retorno aqui do Gilberto. Espero aí que a gente passe, né, mais esse ano aí, fazendo bons debates aqui no nosso canal, no CBL. Né? Então é isso, boa noite, né, a todos e a todas, e a gente se vê semana que vem. Muito bom. Eu me arvorei em fazer a primeira questão exatamente porque eu tenho uma formação teológica que dialoga com os protestantes históricos. Embora eu não venha dessa matriz, mas eu sempre dialoguei muito com luteranos, presbiterianos, metodistas, e paro por aí, porque anglicanos eu não conheço nenhum, e
E os batistas, para mim, já estão na fronteira com os pentecostais. E aí a coisa começa a ficar complicadíssima. Eu acho que nós vivemos hoje um risco muito grande do crescimento. Aliás, não é um risco, já é uma efetividade. No Brasil, crescem os segmentos da população que têm pretensões teocráticas. E isso é muito problemático. É isso que é um problema a ser enfrentado. E fiz questão de trazer esse vídeo, não pelo apelo emocional que ele comporta, mas eu lembro aqui Marx, o jovem Marx, viu, Luiz Paulo? Ele dizia lá na introdução à crítica da filosofia do direito do Hegel, a opressão real deve se tornar mais opressiva, acrescentando-lhe a consciência total. E esse vídeo evidencia a dramaticidade de um povo que hoje vive uma situação, ao mesmo tempo, de colonização, de campo de concentração a céu aberto, não tem para onde ir. Não pode fugir do lado leste, não pode fugir do lado oeste. Foi empurrado para ir para o sul e não tem mais para onde correr. E uma situação de genocídio. Esse é o meu posicionamento. Por isso que eu não sou antissemita, absolutamente. Eu venho dessa tradição. Mas eu sou antissionista pelo que o sionismo produziu de massacre na região. Muito obrigado, meus companheiros. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.